Hoje de manhã também, antes de viajar para Cascavel, recebemos a visita da cúpula da Fiat Chrysler e logo depois eles anunciaram, Onyx, 16 bilhões de investimento até 2024. E aproximadamente 16 mil novos empregos diretos e indiretos também serão criados nesse período aí. Onyx, OCDE. Bom, acho que é muito importante, né? Primeiro, ressaltar o resultado positivo da viagem do presidente aos Estados Unidos, os Estados Unidos apoiando o ingresso do Brasil, desde a década de 90, que o Brasil trabalha para ingressar nesse seleto grupo de países, são 36 países, onde ao o país internalizar as práticas da OCDE, ele melhora não apenas a sua governança interna, melhora a condição da chegada do investimento internacional, faz parte desse processo importante, né, da internacionalização da economia brasileira. O Brasil, de todos os países não membros, é o mais aderente ao OCDE, e lá esteve o ministro Ernesto, das Relações Exteriores, com a sua equipe, e nós enviamos 2 técnicos aqui da Casa Civil, um deles, o primeiro o Dr. Santin, e depois o Marcelo Barros, que é um técnico do TCU, que veio para trabalhar no nosso governo. Ele há mais de 5 anos ele constrói todo esse projeto de governança pública no Brasil, monitorado pela OCDE. Já, presidente, na transição do nosso governo, nós já utilizamos esse processo de governança pública, e hoje o governo Bolsonaro ele está afinado com o processo de governança preconizado pela OCDE. Então, o reforço dos Estados Unidos no apoiamento ao ingresso do Brasil nos ajuda, e a gente estima aí que talvez num prazo de 2 a 3 anos a gente possa estar nesse seleto grupo de países aí, com o Brasil mais uma vez abrindo a sua economia, o que é mais importante, né? Vai trazer empregos de qualidade e melhorar a vida dos brasileiros. Em nossa viagem aos Estados Unidos, há um mês e pouco, eu pedi ao presidente Trump que nos aceitasse nesse grupo, né? E ele aceitou e logo depois divulgou e começou a trabalhar nesse sentido. Vale a pena dizer também que eu pedi ao presidente Trump que o Brasil fosse incluído na condição de grande aliado extra-OTAN. E há 2 semanas ele também enviou essa mensagem ao Congresso americano para nos incluir nessa categoria. Teremos várias vantagens na questão de defesa, na questão de geração de energia, entre outras situações. Então, isso também é muito bom, porque nos aproxima dos Estados Unidos, e sem deixar de lado de outros países que interessam para nós continuarmos fazendo negócio, como está previsto uma viagem minha para a China no 2º semestre. Como estaremos na Argentina também no começo agora do mês que vem. Temos uma preocupação muito especial com a Argentina. Nós não devemos nos imiscuir nas questões políticas de outros países, mas a gente gostaria sim que a Argentina continuasse o rumo da democracia e da liberdade. Voltar. Quem estava há pouco tempo no governo lá é a mesma coisa que voltasse aqui no Brasil, quem estava há pouco tempo aqui também. A gente sabe que o caminho para Cuba passa pela Venezuela. Nós estamos torcendo, devemos anunciar alguma coisa a mais com a Argentina, com o presidente Macri, para ajudar até a Argentina. Você pode falar, avançou a questão dos vinhos do Mercosul? Bom, o Brasil trabalha junto com os países membros do Mercosul num acordo, né, com a comunidade europeia, com o mercado comum europeu. O mercado comum europeu ele é muito complexo, né? Agora mesmo os produtores franceses, né, colocaram uma série de restrições, mas nós estamos trabalhando para, de maneira produtiva, poder dar melhor capacidade de competitividade para os produtos brasileiros e ampliar o mercado. É um acordo que poderá render em torno de mais de 60 bilhões de dólares por ano, e isso é muito importante para a economia brasileira. Então a gente está trabalhando com cuidado, mas caminhando para esse processo de internacionalização do Brasil. O Brasil tem que se aliar aos países que são prósperos, aos países que tratam com respeito e com liberdade o empreendedor, e não às republiquetas que, lamentavelmente, pelo viés ideológico, o
Brasil se olhou no passado. Diz-me com quem tu andas que eu direi quem tu és, é isso mesmo? Isso. Não vamos aqui ignorar apoio, parcerias, comércio com outros países economicamente mais fracos do que nós, mas queremos aproximar de todo mundo sem um viés ideológico. Na questão da OCDE, tivemos também, na nossa viagem a Israel, pediu ao Benjamin Netanyahu, e ele se comprometeu publicamente a nos apoiar. Então, praticamente, nessa reunião em Paris, que está presente o nosso ministro Ernesto Araújo, entre outras pessoas do nosso governo, está praticamente bastante acertado, né, a nossa entrada na OCDE. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Presidente, lembrar os 71 anos do Estado de Israel ontem. Né? Estivemos ontem lá, 71º aniversário de Israel, tá ok? E usei da palavra lá, até falamos, né, que nós, nos anos 40, a gente via o mundo pelas mãos de uma parteira. Uma parteira, né? Quem é dessa época, só um pouquinho depois. Nos anos 50, mas que é parteira. E Israel veio ao mundo pelas mãos de um parteiro. Que é? Oswaldo Aranha. Tá certo? Grande parteiro aí. Parabéns ao Estado de Israel. Quando estivemos lá, assinamos meia dúzia acordos de segurança, de defesa, de tecnologia, piscicultura. Temos muito a aprender com eles. Nós temos também um potencial enorme aqui. E essa aproximação com Israel está sendo excepcional. Estaremos agora também no meio do ano no Japão, no grupo do G20. Temos ali reuniões particulares com o primeiro-ministro japonês. Vamos tratar muita coisa. Quem sabe ali assinamos algum acordo sobre biodiversidade na região amazônica, entre tantas outras coisas que podemos assinar com o Japão. E queremos fazer isso com o mundo todo, tá? Não temos restrição. E parceria, os dois lados ganham. Então buscaremos isso de todas as maneiras. Gilson, turismo, Gilson, 1 minuto. Vamos lá. Voltando a falar do nosso dever de casa, nós temos a comemorar, hoje inclusive no congresso da BH aqui na Câmara, a entrada da primeira companhia estrangeira para operar dentro do Brasil, que é a Air Europa. Isso é uma conquista do governo Bolsonaro. Talvez não saia na grande mídia, mas os senhores não têm noção da importância que esse ato representa. Nós precisamos transformar, e o presidente Bolsonaro hoje foi citado no Congresso como o presidente do turismo, porque é o primeiro presidente que está transformando. Não. O presidente turista, pô? É o presidente do turismo, que é o primeiro presidente. Pô, você não foi nomeado presidente da Brasil, já quer perder emprego, pô? Que está transformando. Vai, Gilson, bola, Gilson. Vamos lá, que está transformando. Cabo da Peste, da turismo. Tu é da onde, Cabo da Peste? Recife, Pernambuco. Recife, Pernambuco, valeu. Está transformando o turismo numa política de Estado e não numa política de governo. Nós temos vários projetos, inclusive imersão da terceira idade, que precisa ser incluída no turismo brasileiro. O mundo todo utiliza o turista da terceira idade. Nós não temos nenhuma política específica, Onyx, para a terceira idade. Cada vez mais pessoas se aposentam no Brasil. E temos hotéis, temos alta e baixa estação, por que não fazer uma política específica na baixa estação, por exemplo, e na alta mesmo, para quem tem acima de 65 anos de idade? Esse pessoal sofre de depressão, muita gente fica dentro de casa, não sai. Era para o pessoal da hotelaria, que eu já conversei com o Manelzinho de Crateús, e ele disse que concorda de dar 50% de Crateús? Terra do meu sogro. Inclusive ele mandou um abraço, disse que Dona Toinha era dona do Hotel Oriente, lá em Crateús, era a avó da Dona Michele, nossa primeira dama. O pai do cara chato, que é meu sogro, tinha um hotelzinho lá. Hotel Oriente. E é isso aí, transformar o turismo numa política de Estado, como a França, como a Espanha transformou e saiu da crise, o Portugal transformou e saiu da crise. E vamos fazer, presidente, me desculpa a intromissão, a lei Manel Foguete, que é o destravamento dos nossos gargalos ambientais. Eu ouvi o áudio desse Manel Foguete numa audiência pública, parece talvez uma Câmara de Vereadores, se não me engano. Não, foi aqui no Ministério do Meio Ambiente, no workshop náutico. Tá, eu ouvi, passei esse áudio de 5 minutos para os 22 ministros na última terça-feira. Resumindo, ele quer construir um pequeno pia, né, com a casinha em cima, para vender ali umas besteirinhas ali, um pão com ovo, uma tubaína, tá certo? Familiar. E daí ele começa a falar da peregrinação dele, licença para isso, licença para aquilo.
no final ele está no cadinho e está fugindo da polícia para não ser preso, tá certo? Então 5 minutos contando aí dezenas de documentos que ele precisava para botar a birosca para funcionar. A primeira coisa, Onix, a residência dele, a birosca, tinha que ficar 600 metros longe da margem do rio. O cara vai parar o barco, vai dar 600 metros, desculpa aí, metros, fica complicado. Tá certo? Então isso aí, em parte, a nossa MP da Liberdade Econômica atendeu. Quer falar alguma coisa rapidinho dessa MP? Eu acho que é muito importante, presidente, que desde a sua campanha, o senhor no governo tem nos comandado e cumprido com aqueles compromissos assumidos. E a medida provisória da liberdade econômica, ela pela primeira vez, desde que o Brasil é república, o cidadão justo, a cidadã chega à frente do governo e ele tem razão. Não é o agente público que tem razão. Ele não tem que ficar provando nada. Ele vai lá, declara e faz o seu ofício, faz o seu trabalho. Esse Manuel Foguete, se a tentativa dele fosse agora depois da medida provisória, 90% dos problemas dele não tinha existido. Então, isso tem um alcance espetacular. Então, presidente, isso é importante do Brasil saber.